Aí, minha gente do esporte, um grande abraço. Eu sou o Edson Matoso aqui na TV Grão Pará, canal 14.1. É o programa de número 132, correto? Hoje, perfeito, 132? Isso. Ontem foi 131, ontem é 3. Ah, é verdade. Você me atrapalha mesmo um pouco. 132 é o dia 2 de julho de 2025. Isso. Verão. Verão tá aí. Agora é o seguinte, bora beber água. Anteontem eu fui fazer uma graça na segunda-feira, fazendo um trabalho, eu quase pego uma insolação. Pensando que eu ainda tinha 37 anos, depois é que eu fui arrumar os números direito, é o contrário, né? E aí, velho, quando eu olhei, já 1h pouco da tarde... E aí, velho, quando eu olhei... Foi. Não, essa foi pai d'égua, essa daqui... E aí, velho... Deus do céu! E aí o camarada diz assim, só quem pode já tá queimado no veraneio, carregando telha, cortando mais árvore, abrindo uma trilha, abrindo trilha, e embora pra cima. Mas é bacana, tem que se movimentar, bicho, tem que se movimentar, porque eu vou te dizer uma coisa, não pode não pode de forma alguma. Eu quero te dizer o seguinte... Eu vou mostrar hoje, MacGyver. Tá tudo bem contigo? Tá tranquilo, chefe. Tô vendo todo de amarelo. De sempre. Essa camisa ela é bonita. Essa camisa é a mesma. Não, agora cadê o ferro aqui? Cadê? É bonita. Agora tá pai d'égua, agora, né? Tá, não. Não tá, não. Vou te dizer. Mas eu não falo porque eu normalizo esse negócio. Rapaz, tem que acabar esse negócio de... Olha, eu tô de azul marinho aqui. porque a azul celeste foi lavada ontem. Suou demais, porque o sofrimento no primeiro... Anteontem, né? Foi o primeiro... Segunda-feira foi primeiro tempo. Além de ter suado frio do primeiro tempo, os caras ganharam de 1-0, depois a chuva, né? A chuva. Muita água. Molhou tudo. Parece mas não inverno. tem problema. Na próxima a gente vem com azul celeste, depois vem com verde. Eu vim com um Grenal ontem, né? A camisa do Fluminense. É assim, são vários tons de acordo com o momento. Mas, MacGyver, é o seguinte, o que é que a gente vai ter hoje no programa? Hoje nós vamos ter aí a professora... Graciete Moraes. Isso, Graciete Maués. Merece todo o nosso respeito. Temos hoje o Antônio Oliveira falando sobre o Marcelo Rangel e as dificuldades que ele está tendo com essa situação. A gente deu spoiler ontem, então você está trazendo hoje. E o Claudinei também falando um pouquinho sobre a leitura que ele está tendo do Paysandu aí com relação ao último jogo que o Paysandu venceu. Você viu como eu já estou aprendendo com vocês? Você está dando spoiler. Aí o outro lado disse, que diacho é isso, Matoso? Não é essa linguagem nova desses meninos. Mas eu também não curto muito essa linguagem. Então o cara chega para mim e diz assim, não, Matoso, o spoiler, o que esse cara está me xingando? Eu não sei o que for. Vamos lá, vamos dar uma manchete. Vamos dar só um título aí sobre o que vai ter isso aí. Isso mesmo. É igual jogador interessante, Matoso. É igual jogador interessante. Eu não gosto desse termo, mas tem que utilizar. Todo mundo usando, eu não uso. Mas então, jogador interessante. O time do Al Hilal é interessante. O time, pelo amor de Deus. Rapaz, interessante era o estado da titia, que estava na 12ª gravidez. Ela virou e disse, olha, fulano está em estado interessante. Hoje é o jogador que é interessante. É interessante. Não mas o cara não é nem bom nem ruim mais hoje em dia, ele é interessante. Mas aí o que mais, além do Antônio Oliveira? Antônio Oliveira, Claudinei Oliveira. Claudinei, esse cara. E aí a gente mata a resenha. Eu vou te dizer uma coisa, eu tenho a Tuna Luso brasileira, tá? Tuna Luso brasileira. Eu tenho no Clube do Remo português Antônio Oliveira. Isso. Eu tenho no Paysandu, que eu não sei, mas ele é Oliveira. Claudinei. Vai dar um bom azeite. Vai. Um azeite de oliva, né? Isso é bom. Então é o seguinte, gente, eu quero começar aqui. Aí tem mais, além do Claudinei? Não. É isso aí, né? Aí. Pô, ainda queria bar, né? Oh, tá. Resenha. Futebol só no final de semana, a bola rolando. Mas no domingo, aquele negócio, tem a Domingueira da Tuna, a vida social muito bacana, com as pessoas, convidados, enfim, claro que é um evento para os sócios da Tuna, uma coisa bem viva lá, muito feliz. E o detalhe, a Tuna, que é um clube onde a democracia, vamos dizer assim, funciona no melhor sentido, né? Onde é ali no estádio da Tuna que você consegue ver a maior concentração de remistas e bicolores. Verdade. Tem os tunantes de raiz, como é o caso do marido da professora, te lembra lá no prédio da Raulã, quando a gente trabalhava lá? Ele virava pra gente, Matoso, vocês aí só sabem falar em Remo e Paysandu, não tem que falar na Tuna, sabe tudo de Tuna, Maués. Uma figura sensacional. E a sua esposa, a professora Graciete. Meu amigo,
Depois que terminou à tarde a vitória da Tuna Luso brasileira sobre o Águia por 2-0, e com o empate que houve na véspera do Manauara e Manaus, a Tuna passou a ser líder da competição. E aquilo que nós poderíamos dizer que precisava de mais uma vitória, sinceramente, a Tuna já está classificada. É o que eu falava, né? Estava virtualmente classificado, não matematicamente. Agora a gente ainda tem que ver. Agora é para brigar para ser primeiro lugar, porque o Manauara é time pesado, né? Time pesado. E aí houve uma apresentação, encerramento da festividade junina lá da Tuna, que foi um mês de muita alegria, muita diversão, com aquelas senhoras lá à frente. A diretora social é a professora Graciete, que é ex-presidente, e ela formou um grupo de mulheres, casais, assim, extremamente, muito fortes, para desenvolver aquela ação. E elas veem, essas pessoas vêm tocando esse projeto muito bonito, agregando a família Cruz Maltina, voltando para lá. Então tem lá o nosso querido Guilherme Leal e a sua esposa, a dona Selma. Rapaz, o nome do outro moço, a gente fala, ainda não conheço todo mundo direito. É a sua esposa Ediana, porque tu sabe, porque foi aniversariante de domingo, e a dona Regina não, é Socorro também não, Matuto. Regina é rainha, mãe de misericórdia, Socorro, Nazaré, para a gente chamar nome de santa. Pronto. Nazaré Costa, essas mulheres maravilhosas com seus maridos, ajudando muito nesse trabalho, sabe, assim, gratuito. Eles são voluntários de amor pela Tuna. Rapaz, quando terminou o jogo, moral da história, eu me surpreendi, eu gravei. Depois do jogo, eu fui lá e pá! A professora Graciete, realmente provando a professora dos bons tempos, cantando, entoando o hino da Gloriosa. Foi assim, o gols e a motivação, todo mundo cantando o hino da Tuna. Foi bacana. Carnaval, uma marchinha pra nós embalar no hino da Tuna. Pode puxar. Vamos lá! Nós estamos ensinando a bandeira, comemorando a nossa vitória. Tuna, 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 é mais um título que entra na história. Nós estamos empunhando a bandeira, comemorando a nossa vitória. Tuna, 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 é mais um time que entra na história. Tuna Luso brasileira, por seu passado de glória, lutando na terra e no mar, e conquistando sempre a vitória. Nós estamos empunhando a bandeira, comemorando a nossa vitória. Tuna, 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 é mais um time que entra na história. Verde, branca é a cruz de malta, que mora no meu coração. Tu és a águia de Souza, e será sempre em toda geração. Nós estamos empunhando a bandeira, comemorando a nossa vitória. Tuna, 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 é mais um time que entra na história. Tuna, 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 é mais um time que entra na história. Viva a Tuna Luso brasileira! Antes, Parabéns. a Tuna, Ah. passando a próxima fase, Matoso. Souza ou Mangueirão? Souza. Curuzu ou Bainão? Souza. Bainão não vai, né? Mas Souza ainda? Souza. Não dá pra... Não. Não dá ainda, não? A não ser que a Tuna queira. Pra levar o torcedor paraense. Souza. Tem que ir lá ver, para todo mundo saber como é o estádio de Souza, como é que está. Foi lá que a Tuna começou. Agora, se quiserem mudar, vai não, Curuzu. Mas só que indo lá para o estádio do Souza, tem uma série de valores, penso eu. Eu penso também, Matoso. Tá? Valorizar o espaço sensacional da Tuna, as pessoas retomarem o caminho de olhar para a Tuna, porque tu sabes que a colônia portuguesa aqui no Pará, ela tem ela é muito forte. Para começar, tu tens a Beneficente Portuguesa, né? Onde eu sempre digo, meus 3 primeiros filhos nasceram lá, no Hospital Dom Luiz. Tu tens o Grêmio Literário Português, que é uma potência, assim, se aproximando de uma Assembleia Paraense, que a Assembleia A Assembleia, ela tem um PIB maior do que muitas cidades no Brasil. E o Grêmio Literário Português é uma potência
que se aproxima. E a Tuna Luso Brasileira, que tem essa marca do futebol, agregando todos esses valores, cara. Então a Tuna vai desperdiçar esse momento? Verdade, concordo com você Então também. tem que juntar. Ver a piscina, onde foi disputado o waterpolo? Foi lá na Tuna, cara. Porque os outros, os gigantes Remy e Paysandu não tem, pô. A Tuna Luso Brasileira tem. Tá certo? E você vai ouvir falar mais que eu não estou autorizado a revelar. Deixa eles falarem. Não vou, uma questão ética, não, Matoso, vai ter isso, vai ter aquilo. Deixa o Miltoniel, Claro, divulgar. que é o presidente, falar. Deixa a professora, o pessoal da turma falar que não, confiança é confiança. Senão a gente pede Claro. pede crédito. Então, coisas que se avança do que pode ter nos próximos meses. Então, para mim, é Tuna. Eu vou te falar uma aqui para vocês. Tá aí o Lino Machado da RBA, que não me deixa mentir. Tá aí aquela moça lá da Federação Paraense de Futebol, que era do Pinheirense, a Bel. Sim. Quando estava disputando o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, lá no Pinheirense, era 3 horas da tarde. Só quem ia era Pinheirense e Tuna. Só quem ia era eu, aqui da TV Guarapará, que eu tinha aquele programa Agenda da Gente, e o Lino Machado da RBA, lá do Camisa 13, lá da equipe do Camilo Centeno. Tá certo? Então o que acontecia? Quando os dois jogavam ao mesmo tempo, a gente combinava. Pô, legal. Tu faz os de lá, eu faço de cá. Por uma questão de compreensão, como o meu programa era semanal e o do Lino Machado era diário, a gente fazia o seguinte, ele fazia o do Souza, eu fazia de Coraci, porque eu aproveitava e ainda tomava uma água de coco. Tá certo? Então, assim, era companheirismo, trabalhamos junto e outros, trabalhei na Raulan com ele, na Mais TV, no SBT Esporte, e independente de sermos concorrentes, nós somos parceiros do mesmo. E só nós dois cobrimos. Sabe o que aconteceu, o MacGyver? O Pinheirense chegou à final, ia jogar contra a Portuguesa de Desportos às 3 da tarde. Aí vocês da imprensa, não, tem que ser 5 horas, não foram um jogo, cara. Não pegaram chuva como nós pegamos. Essa Bel, coitada, corria para cima e para baixo. Pessoal do Pinheirense, tá entendendo? Para cima e para baixo. 3 horas da tarde, um sol a pino na tua muleira. De repente, 4 horas caía aquela chuva. Aí pronto. Aí vem os caras, vocês da imprensa, tem que ser 5, porque é mais frio, não sei o que, pai d'égua. Aí vai esfriar pro pessoal de São Paulo? Tem que ser 3 da tarde, meu irmão. Igual como os americanos estão fazendo lá. Tem que botar 3. Agora, é claro, eu estou dando meu pitaco aqui como torcedor raiz. Quem manda lá é a Tuna. Se a Tuna, na hora do pega pra capar, chegar lá adiante e ver que na Curuzu e no Baenão tem mais possibilidade de renda, a gente precisa de dinheiro, não sei o quê, é outra história. Ah, porque no Mangueirão muita despesa. aproveitar o dinheiro da COP 30, né? Só é ruim porque tem muito dinheiro para um bocado de coisa. De repente pedir para ser voluntário não dá. Aí o que que eu... Aí ok. Eu não tenho condições, é verdade, não tenho Rapaz, condições. bicho, é dinheiro para tudo, pô. Aí chama o jovem para ser voluntário, vai enganar quem, sacanagem, né, pô? mano? Me desculpa. Não, eu apoio. Mas tá de sacanagem. Apoiar uma coisa, agora eu ser besta é outra. Verdade. Tá certo? Aí vai chamar o jovem para ser voluntário. Não porque eles gostam de aparecer, só pode ser, vai né? nessa. Mas vamos lá, vamos falar Sim. de novo aqui do futebol. Não, é só para dizer que, aliás, é bom lembrar um parênteses, Edson Matoso nunca foi só futebol. As pessoas me olham como futebol, mas eu nunca, Guardem esse bordão. Foi só hein? futebol. Guardem esse bordão. Edson Matoso nunca foi só futebol. Falei de música, de política, de educação, de segurança, de merenda escolar, de centro comunitário, de religião, de tudo que se possa imaginar. Ultimamente futebol, porque foi o maior espaço que teve, que está funilando a comunicação, né? Aí já Tá viu como é que difícil. é. Então é isso, gente. É o que eu penso sobre a Tuna. Mas eu entendo também o mercado. E o Edson Matoso de hoje, ele não é tão... não é radical como antes, né? Hoje em dia eu sou capaz de andar até com o diabo do meu lado. Com o diabo, Matoso, com o diabo. Mas pro inferno eu não vou. Entendeu? Entendi. Jesus Cristo lidou com um bando de safado do lado dele e eu não vou lidar. Não é? Aí é só tu não ser safado, pô. Mas com o diabo, tu tá pensando que ele não tá aqui atentando para eu falar coisas mais? O que eu tô falando eu posso falar, mas outras coisas que eu tenho vontade eu não posso falar. Já não pode falar aí, já não pode, senão a língua... Professor, bora pro pessoal ficar, bora rir, rir. Sorrir,
Fala do Paysandu. Ontem nós começamos falando do Remo, né, o Antônio Oliveira, e hoje a gente vai falar o Claudinei Oliveira. Vamos primeiro ouvir o que o Claudinei Oliveira falou sobre a adaptação que ele teve ao jogo, né, contra o Paysandu, depois que o Paysandu venceu a equipe da Ferroviária. A gente tem que manter o equilíbrio, como você falou, não tem jogo de 10 pontos. Então a gente está ganhando, os adversários estão ganhando também diretos. Só que no mesmo tempo que eles estão ganhando, a gente está se aproximando de outros, né? A gente já está mais perto do Criciúma, né? Se a gente tivesse empatado o Criciúma aqui, aquele jogo que perdeu de 1-0 antes da minha chegada, talvez já tivesse empatado o Criciúma agora em pontos. Tá 13-13, né? Estamos com 13, né? 13-13, porque estão com pontos, 9 pontos na nossa frente por causa da vitória. Teriam um a mais, eles teriam um a menos. Será 14-14, 2 a menos eles. Então, assim, a gente tem que ter calma, tem que ir jogo a jogo, agora é descansar os caras, né? O jogo foi muito desgastante, a gente tem 1-2 dias para recuperar, fazer um treino rápido na quinta, viajar para Florianópolis para enfrentar o Avaí, que é outro grande adversário, que está num bom momento, vem de uma vitória fora de casa num clássico lá catarinense. Mas com humildade, pé no chão, os caras estão entendendo, estão correndo pra caramba, estão se dedicando. Eu acho que isso é o mais importante. É o torcedor, como eu falei, se sentir representado em campo. Hoje as coisas não estavam acontecendo a contento, mas não deixamos de competir. É um jogo estranho. A gente trabalhou muita questão de construção de jogo, de saída de bola, de tiro de meta, construindo desde... E não pudemos fazer nada do que a gente treinou, porque o clima não permitiu, o tempo não permitiu, né? A chuva não permitiu. Mas a gente se adaptou ao que tinha, não dá para escolher campo, adversário, clima, chuva, sol. A gente tem que entregar isso aí sempre para conseguir as vitórias. Matoso. Diga, vamos lá. O Claudinei Oliveira, ele foi muito categórico e crasso quando ele disse assim: nós fizemos um planejamento, nós trabalhamos saída de bola, nós trabalhamos isso, Professor, aquilo, outro. Me permita. Segura aí, Pantinho. Não é assim que ele vai? Segura aí. O senhor já está dentro do campo. Sim. Eu vou buscar bem aqui antes. Quando o Roger Aguilera, que estava sendo mais vaiado do que eu quando comecei a minha vida como cantor e fracassei, eu fui. Cantei a música do Roberto Carlos, Ciúme de Você, Esqueci a Letra. Foi uma vaia que eu nunca... Eu era catequista lá da comunidade São José de Queluz. Você vai ser catequista e esquece de cantar. Então foi a maior vaia. Aí tá bom. Todo mundo vaiando, pedindo a cabeça do Roger. Mas traz esse técnico. É o contrário do Remo, né? O Remo trouxe um da Série A para a Série B. O Paysandu trouxe um que estava lá, foi rebaixado. Na Série C. Da Série C no Londrina. Era o quinto colocado. Hein? Era o quinto colocado com Londrina. Pois é, mas na Série C. Na Série C. Série C é Série C. Série C. Tá certo? Então vamos lá. Traz o cara para cá. Vai assumir. Vai ou não vai assumir? Aí vem o pessoal todo mundo. Vai entrar lá em Cuiabá. Eu disse, não, deixa ele lá. Ficou só bricorando. Aí conversando. Isso. É boleiro, é um cara lá de dentro. Saber quem é quem? Aquele já jogou contra mim, já jogou a meu favor, aquele... Vem mais esse, mais aqui. Ele ficou, olhou o jogo, o Paysandu perdeu lá. Uhum. Mas é isso. Aí chegou, aí pá, pronto, aí volta aqui, pra ti. Porque a gente trabalhou de transição, isso, aquilo outro. Na hora do vamos ver, na hora do jogo, nada foi feito do que foi trabalhado. Por quê? Por quê? Atraso por causa da chuva, gramado não deixava a bola rolar, e a condição do outro time também não era a que ele pensava. A adaptação, Matoso. Ele se adaptou. O técnico, todo treinador. Ele entendeu e passou para os jogadores dele: ei, mano, não vai dar para jogar padrão de jogo, tocar bola, fazer 4-4-2, 5-3-2. É vontade. O Paysandu ainda não tem aquele padrão, a gente só vai ver, acho que a partir do 6º jogo com ele, que a gente pode ver um padrão de jogo. Mas o que eu quero chamar a atenção nesse discurso aí, Matoso, são duas. Primeiro, a adaptação dele, a entender e dizer, olha, a gente vai jogar dessa forma, colocar dessa forma a equipe, porque tá difícil. Esquece o que a gente trabalhou e bora jogar. A inteligência dele em colocar, por exemplo, o Marcelinho, que era um cara velocista, quando ele percebeu que o gramado deu uma enxugada, ele vou colocar um cara velocista desse lado aqui, porque o cara desse lado aqui já não vai mais acompanhar, e deu certo, o Marcelinho conseguiu fazer o gol da vitória do Paysandu. Mas, ao outro ponto, ele acreditou em duas pessoas, falei ontem isso, no Marlon e no Marcelinho. O Marcelinho, para mim, começou o Campeonato Paraense bem. O Paysandu jogou contra o Capitão Poço, a estreia do Campeonato Paraense desse ano. Ele fez um bom jogo, o Marcelinho, deu passe, fez... Ele falou ontem, inclusive, que fazia tempo que ele estava buscando esse primeiro gol do Paysandu. Então, deu passe,
foi, como costuma se dizer agora, né? Agudo. Eu não gosto desse termo, mas ele foi ofensivo, ele foi para cima, ele foi agressivo quando tinha que ser agressivo, pegando quando tinha que pegar, só que ele deu uma sumida. Não sei o que aconteceu, o torcedor começou a achar que ele era ruim isso, mas eu nunca via. Mas só um parênteses sobre o Marcelino. Sim. As 2 vezes que eu vi esse rapaz jogar, eu vi que faltava gente do Paysandu acompanhar ele. Justamente, Ele Matoso. corria, não chegava ninguém, Justamente. Ele ficava pegava a sozinho bola na aqui no meu ponta. campo, ninguém chegava. E é um canhoto que não tem medo de ir para cima. O que eu sempre digo e vou valorizar no futebol, o cara que vai para cima hoje em dia vai ter que ser muito valorizado. O cara que pega a bola, eu vou resolver, ele tem que ser valorizado. Ele não pode perder isso. E o Marcelinho é um cara que faz isso. Jogando pelo lado direito. Sim, isso pelo lado direito, porque ele é canhoto. Ele joga do lado direito porque ele é canhoto, ele traz para dentro e já era salvo. Entendeu? Antigamente era ao contrário, né? O cara que era direito tinha que jogar do lado direito. Fazia pra poder isso. fazer isso aqui e tal. Mas hoje em dia não. O Guardiola que inventou esse negócio pegando do futsal. Traz para dentro, puxa, fica naquele negócio. Mas antes me permita, Sim. com todo respeito, o meu lateral, o meu ponta, quando ele ia pelo lado direito, ele era destro. Sim, destro. Era destro. Quando ele puxava para cá, ele podia fazer isso, batia, passar, dificilmente chutava. Mas quando ele puxava para cá, ele dava mais um ajeitado e batia com a direita. Outra, quando ele ia no fundo, o lance do cruzamento era isso, com a banda de pé. Isso. Fazendo É a curva. isso, a curva. Ou quando ele fazia isso, não dava com a banda de pé, ele fazia isso. Ou quando ele puxava para dentro. Eu vi os caras fazerem. Ou quando ele puxava para dentro, passava aqui o meia do lado dele, que era o overlap. Não é verdade que hoje em dia se faz, mas ninguém fala nada. Então, quer dizer, essas mudanças, elas acontecem às vezes para o bem ou para o mal do futebol, não sei te dizer. Mas o Marlon e o Marcelinho, para mim, foram as peças fundamentais. Não é porque fez os gols, não. Mas foi o Marlon, inclusive, participou do segundo Sim, gol. por conta da situação de você olhar o atleta e dizer, bicho, bora jogar. Aquela história que você contou ontem, Matoso. Você contou, quem é aquele cara que está ali? Por que ele não joga? Ah, tá desmotivado, tá sem estímulo, como você costuma dizer, tá desmotivado, tal. Vem cá, qual o teu papo? Bora jogar, cara. E o Marlon tem qualidade. O Marlon esqueceu de jogar bola, Matoso. Pois é. E o técnico sabia dele. Pois é, cara. Aí é que eu digo, o cara critica o treinador. Ah, porque não joga nada, porque não sei o que, papai. Só o treinador sabe o material humano que ele tem. Então, se ele está dizendo que um cara vai entrar naquela situação ali, é porque ele vai entrar porque ele confia no cara. Se o cara não render, paciência. Mas também teve uma outra situação, que estava muita gente na expectativa. O Matheus Nogueira está recuperado. Tá. Mas não foi ele. Não. Né, que subiu o Paysandu, foi campeão do número 50. Não comprometeu 50. até agora? Pelo amor de Deus, 3 jogos, 3 vitórias, tomou um gol, pô, quer o quê? Aí como é que o técnico vai tirar? Aí é que entra a liderança do treinador. A sapiência do treinador. Sapiência. Chega lá, pô, Matheus Nogueira, como é que eu vou barrar o cara? Tu tava aí, tu é o bambambam, tu é bom. É que eu vejo aquele... Eu fico imaginando, isso aí já são... Quando você vê um filme, uma novela, diz assim, história baseada em fatos reais. Mas tem lá, alguns penduricádios foram para dar a dinâmica, não sei o quê. Então eu vou botar um penduricádio, tem outro tema, né? Uns aditivos que são colocados na história para criar aquele... Então vou colocar um aqui, né? Aquele apresentador lá da televisão, do Canal 4 e lá do Canal 5, quando ele se apresenta lá, ele vive dizendo, Matheus Nogueira é o cara, ele não esquece que foi aquela ponte que ele fez, o Jaci Maranhão fez o gol, mas foi o Matheus Nogueira que evitou o gol do empate do Botafogo. Que ninguém fala isso. É por isso que eu defendo os goleiros. Só falo do cara que fez o gol. E do goleiro só falo quando ele toma frango, pô. Mas se você pegar aquele jogo contra o Botafogo lá da Paraíba, o Jaci Maranhão fez o gol, e tal, mas os caras voltaram, meteram uma bola lá na gaveta e o bateu. Então eu não esqueci. Pra mim, e ele é bom, mas não vira bom. Aí o cara disse, então aquele cara lá vem falando, eu sei da tua bola, e tu é bom mesmo, mas pô, como é que eu vou tirar o Mesquita, rapaz? O Gabriel Mesquita, o verdadeiro anjo Gabriel. É verdade. Anjo Gabriel. 2 vitórias sem tomar um gol. Tá certo? Terceira vitória, o time toma um dentro de casa, aquela multidão alviceleste. E o cara segura, não posso. Agora e o Matheus Nogueira deve ter entendido. Agora ele tem uma qualidade que o Matheus Nogueira não tem. Não é que ele não tenha, mas eu acho que ele faz melhor que o Matheus Nogueira. Ele sai melhor nos cruzamentos. Não sei se é pela altura, acho que ele é um pouquinho mais alto que o Matheus Nogueira. Mas ele tem uma envergadura para poder sair na bola melhor do que o Você Matheus. lembra qual foi o zagueiro que eu elegi como o melhor do ano? Não lembro, Matheus. Pois é, para te ver, o cara era tão ruim que tu nem lembra do cara. Né? Luan Freitas. Ah, sim, tá. Quem foi que jogou ontem na zaga do Paysandu? Ontem foi o...
Fugiu agora, mas ontem não, Foi ele. segunda-feira. Foi Lon Freitas, pois é, foi Lon Freitas. Não, ontem não, segunda-feira. Segunda-feira, pois é, falando, eu fiquei... Pois é, o pessoal já viu, né, porque são tantas, tanto jogo, bicho. Eu tive pesadelo na terça-feira de tanto Não, jogo. e é difícil a gente também, às vezes, Matoso, gravar a escalação como antigamente, que a gente sabia que era que ia entrar. Hoje em Mas dia, o Luan Freitas foi outro cara que teve o aval do técnico, tá mantendo regularidade. mas ele é um bom zagueiro. É. Eu sempre falei, pô, eu não gosto de elogiar muito, porque parece assim que dá uma zica, pô, parece que tá vendo, pô, o cara elogiou tanto. Você elogiou tanto Felipe Viseu. Mas ainda há esperança para o Viseu. O Viseu... Ainda há esperança. Não é que eu ame de paixão ele não, mas eu acho que... A gente vai falar do Remo já. Mas eu acredito que ele ainda vai ser utilizado de uma maneira mais correta pelo treinador agora, porque ele já está entrando. Olha, o torcedor do Remo, aquele tal de Magávia lá, o cara falou ontem lá, aquele Magávia, porra, todo aquele Magávia, ele fala Falou bacana. Falou ontem, foi. Aquele Magávia, ele fala bacana lá contigo, mas ele encheu a bola daquele Viseu, aí eu olho, não vi tu, não vi ele, nem Viseu. Aí nada. Mas ele é bom jogador, né? Eu não sei o que está acontecendo ali. Isso é preguiça. Eu tenho impressão. O Viseu pede a pimenteira do Helder. Vai no Ver o Peso. Dá uma mergulhada lá. Vai lá com o Didi do Ver o Peso. Tá entendendo? Ou qual é outro cara da feira aí? Tem que botar outro nome. Outro, só Didi do Ver o Peso. Vocês têm que começar a mandar o nome dos líderes aí das feiras, que é pra gente falar das outras feiras. Dá uma mergulhada lá na água do Ver o Peso. Aonde é que tem uma pimenta? Porque desde que o Viseu apareceu nas redes sociais mostrando o BMW, que ele pode reparar. Rapaz, é olho grande. Verdade. É olho grande. Já que você está puxando o clube do Remo, o Antônio Oliveira. Mas ele é bom jogador. O Antônio Oliveira, já que você falou do Remo e você defende os goleiros. Tem que falar do Paysandu ainda, não tem? Sim. Não, já falamos. Só para fechar do Paysandu um negócio aqui. Ontem saiu, na verdade, na segunda-feira, só que como foi muito corrido o programa ontem, a gente não deu tempo de falar, mas o Paysandu sofreu o transfer ban. Que diacho é isso? O transfer ban é um impedimento para que o Paysandu possa fazer novas contratações. O lateral Keffel, que o Paysandu adquiriu por quase R$1 milhão de reais, o Paysandu só pagou a metade. E o time de Portugal, ele está recorrendo ao Paysandu, foi até a FIFA recorrer esse dinheiro aí. O lateral está emprestado a Portimonense, o Paysandu tem a metade dos direitos econômicos desse atleta. Então, até que o Paysandu não regularize essa situação, a partir do dia 10 de julho ele não vai poder contratar mais ninguém. Ixi, então, o Rocha está tentando organizar isso aí porque é uma dívida da gestão anterior. Só para passar essa régua dívida, aqui. até não é à toa que o Maurício Ettig vive lá no vestiário do Paysandu. Vai dizer, embora eu estou te ajudando a pagar as dívidas que eu deixei para ti. E o Roger Guilherme já tinha dito antes que já está... O orçamento do ano que vem já começa a ser comprometido. Isso, é um negócio meio, mas enfim, isso é uma outra situação. Gestão. O Remo, o técnico Antônio Oliveira, ele fala, olha, não pode estar tomando 20 chutes por jogo. Marcelo Rangel está se destacando, mas ele está preocupado, quer ver? Olha só. Em primeiro lugar, parabenizar os jogadores, portanto, porque eles são os principais responsáveis pela vitória de hoje. É importante, apesar de vencermos, perceber que nem tudo está bem quando se ganha, nem tudo está mal quando se perde. Portanto, e é neste caminho que nós temos que continuar. É evidente que há muitas situações para nós trabalharmos, melhorarmos. Portanto, o trabalho requer tempo, mas ao mesmo tempo é importante ganhar para ganhar confiança, porque é mais fácil trabalhar sobre vitórias, e esta ainda mais saborosa por ser a primeira fora de casa que o Clube do Remo consegue. O nosso objetivo, e os jogadores sabiam, mais do que jogar bem, era ganhar, portanto, e hoje ganhámos, soubemos sofrer. É evidente que não foi o melhor jogo do mundo, portanto, para nós, percebemos onde temos de melhorar. Os jogadores que entraram ajudaram, mas é preciso manter a humildade e perceber que há um caminho longo pela frente. Há jogos em que nós vamos jogar melhor e que talvez o resultado não venha, e há jogos onde talvez pudéssemos ou ficássemos a dever um bocadinho à nota artística, mas o resultado, no fundo, é aquele que mais nos interessa. Enquanto treinador, é evidente que há outras situações que me guiam, portanto,
e que é nesse norte que eu vou e vamos todos em conjunto trabalhar durante a semana para nós melhorarmos cada vez mais. Portanto, há jogadores também a retornar, o Jaderson é um deles, o Marrone é outro. Portanto, jogadores com limitação de tempo para poder competir, mas, acima de tudo, perceber que todos são importantes e que hoje a vitória é inteiramente justa porque os jogadores lutaram até ganhar. É evidente, mais uma vez, que houve momentos em que sofremos, houve momentos em que tivemos sorte, mas no final fizemos também por merecer a nossa sorte com este resultado. Pois é, Matoso, é isso que ele falou. 20 Olha, chutes por jogo e o Marcelo Rangel se destacando, tem alguma coisa errada, ele está preocupado. Porque só no primeiro tempo eu contei 3 bolas difíceis que o Marcelo Rangel pegou, além do gol. Né? Então, poxa, por que a bola está passando ali? Por que aquela bola está passando ali? Né? Então estão deixando aqui na entrada da área. Por isso que quando o Jaderson entrou, você viu uma outra dinâmica. Né? Porque ele marca bem, ele domina, ele toca e se der sopa ele vai lá dentro. Aquela cabeça de área, na tua opinião, Matoso, então seria Jaderson e Caio Vinícius, que ainda está se recuperando? Caio Vinícius. Mas ontem jogou quem? Pavani é bom jogador. Pavani é bom jogador. Mas às vezes, o que está acontecendo agora é isso. Eu acho que o português já deve ter dito lá. Olha, bola vocês têm. Eu vou repetir. Eu vi o jogo Cuiabá e Botafogo, de Ribeirão Preto. Se o Remo perder para aquele time, pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo que a lógica é o Remo ganhar, tem que ganhar, né? Não estou dizendo que o Remo é melhor. Agora, tem que se fazer melhor. Se você pegar todas as postagens do Edson Matoso no Instagram e até aqui, qual é o comentário que eu faço sobre o Remo? É um time bom e um elenco bom. Tá certo? Tá fazendo uma boa campanha. Grande era uma campanha muito boa era o Goiás. Que voltou de novo a ser primeiro depois. O Curitiba passou, mas o Goiás passou de novo. Porque um time está oscilando. O Remo agora ficou em quinto com a derrota do Cuiabá. Isso. Se não for bom para o Paysandu, que fez o Botafogo sair da faixa do rebaixamento e empurrou Volta Redonda para cá, mas o Paysandu continua naquela mesma linhagem. Tá aqui, né? Tá aqui. No próximo jogo vai ganhar mais uma posição. Na quinta, sexta, a gente comenta mais sobre isso. E o Paysandu, só para que você falou do Paysandu, o Paysandu é o único clube ao lado do Criciúma e do Novo Horizontino a ter 3 vitórias seguidas na Série B. Isso aí. Pessoal, eu quero agradecer em nome de todos a paciência de vocês, tá certo? Muito obrigado por nos acompanhar aqui nessa resenha, nesse bate-papo, mostrando depoimento aqui, conversando um pouco sobre o futebol. Não quer dizer que a gente esteja totalmente... totalmente não, já é muita coisa dizer totalmente, né? Esteja absolutamente certo, absolutamente, totalmente, enfim. Mas a gente procura pelo menos suscitar a reflexão. Ponto de vista, né, Matoso? Ponto de vista. Ponto de vista. Ponto de vista. Agora, de verdade, verdadeiro, só tem uma, é a morte, né? É a única, né? Se tu duvidas, morre para te ver. Então, por isso que eu digo, a gente não vive só uma vez, a gente só morre uma vez. Né? Pois é. Então, o que acontece? A gente vai trocando ideia, o futebol nos permite isso. E tem muitas resenhas, muitas conversas por aí, mas no final de tudo, o que nós queremos? Eu quero é a Tuna voltando para a Série C e o Águia também. Tá certo? E eu quero que o clube do Remo suba, porque a tendência do Remo é essa, o Remo estava aqui, a briga do Remo é aqui, e por enquanto o Paysandu ainda está aqui, mas está saindo gradativamente. Para mim, tem mais 2 jogos aí, no segundo jogo, o Paysandu está fora desse G4. Z4. Até porque, pelo ponto de vista, nunca foi só futebol, né, Matoso? Nunca foi só futebol. Isso aí, algumas pessoas que pensam, por isso que a gente aborda vários temas, exatamente um conhecimento ao longo da vida, conversando com muitas pessoas, inclusive entre elas você que está aí nos acompanhando, jovens, adultos e idosos. Um abraço, obrigado pelo seu apoio de sempre. Valeu, MacGyver. Valeu, Matoso, obrigado. Paz para todo mundo.